É sempre um prazer voltar a locais onde nós somos sempre recebidos com bastante fraternidade. E eu acho que a mensagem, como sempre, as mensagens iniciais, a espiritualidade sempre nos guia para já nos ambientar nos temas da noite. E para nós nos situarmos sobre a reflexão de hoje, que é um tema difícil porque quando se fala em humildade, nós inevitavelmente temos que olhar para dentro de nós. Quando se fala em humildade, nós temos que nos enxergar como pessoas orgulhosas. Isso é difícil para qualquer um. Então, para começar essa reflexão, que nós vamos nos basear hoje num texto de Emmanuel, vamos ao Evangelho. Está no capítulo 18 de Mateus, versículo 1. Ele está intitulado Pequenos e Grandes no Reino dos Céus. Narra o Evangelho. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: Quem é então o maior no Reino dos Céus? Chamando uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles e disse: Amém vos digo, se não vos voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se diminuir como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criancinha como esta, recebe a mim. Seja uma passagem do Evangelho que a maioria de nós, se não o leu diretamente, já ouviu. Quando Jesus fala em criancinha aqui, obviamente ele não fala da criança no sentido humano, no sentido de criança que tem idade. A criança que Jesus nos fala, e fala isso durante todo o Evangelho, exatamente, ele quer fazer referência à simplicidade de coração, à humildade de espírito. Que, se nós lermos a codificação, há quase 200 anos, tanto Kardec quanto os espíritos já falavam que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. Se naquele tempo já era, imaginemos hoje. Então, nós vamos fazer uma reflexão em cima de um texto de Emmanuel que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel, ele comenta um trecho do Evangelho de João. O capítulo, a mensagem é a mensagem titulada 127 do livro Caminho, Verdade e Vida, que ele comenta o seguinte trecho: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Jesus, João, que está no capítulo 9. Então, antes de nós adentrarmos a mensagem em si, convém que nós leiamos antes essa parte do Evangelho que Emmanuel comenta. Fica mais interessante o contexto da coisa. Esse versículo que Emmanuel comentou está no capítulo 9 de João. E, coincidência ou não, o título dessa passagem é A Cura do Cego de Nascença. Narra João: Ao passar, vi um homem cego de nascença, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Rabi, que significava meu mestre, quem pecou, ele ou seus genitores, para que fosse gerado cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. É necessário realizarmos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estiver no mundo, sou luz do mundo. Ao dizer essas coisas, cuspiu na terra, fez barro com a saliva e aplicou o barro sobre os olhos dele, e disse:
vai, lava-te no tanque de Siloã, que interpretado é enviado. Então ele partiu, se lavou e voltou vendo. Antes de chegar ao comentário de Emmanuel, é interessante nós frisarmos algumas coisas aqui. Por exemplo, quando eles perguntam, eles veem o cego e perguntam: mestre, quem pecou? Ele ou os seus genitores? Se nós pegarmos o contexto de hoje, principalmente quando nós começamos a estudar um pouco dos ensinamentos dos Espíritos, não é incomum nós vermos, por exemplo, alguém com algum tipo de enfermidade, deformidade física, ou alguém que tenha naturalmente uma vida sofrida e pergunte, ou diga, ou afirme com convicção: mas essa pessoa é uma pessoa muito endividada. Mas o que será que ela fez? A Jesus é bem claro aqui: nem ele pecou, nem seus genitores, mas para que fossem manifestadas neles as obras de Deus. Aí logo em seguida ele fala: é necessário realizarmos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando Jesus fala enquanto é dia, logicamente nós não podemos pensar no dia no sentido de nascer e pôr do sol. Quando ele fala enquanto é dia, aí em seguida a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está nos falando aqui é que esse dia, por mais que nós ainda dentro da doutrina espírita não possamos enxergar isso com clareza, esse dia é a nova página nesse livro que Deus nos dá a oportunidade de se escrever, que se chama encarnação. Ou seja, ele fala: enquanto estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, esse dia que Jesus se refere é exatamente essa oportunidade que nos dá de retornar à carne, para fazer correto, para fazer direito. Já essa noite, ele fala: a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Depois que ele não está dizendo que uma vez que nós passemos esse estágio da carne, nós estaremos fadados ao sofrimento. Não. Só que uma vez que nós passamos para o outro lado, não tem o que fazer em relação ao passado. Ah, mas eu poderia ter feito assim. Poderia. Eu poderia ter dito isso. Poderia. Mas não pode mais. Não naquele contexto. Então, Jesus já nos grita: olha, pensemos, a cura do cego de nascença. Associemos isso ao que ele fala dia e noite. Ou seja, nós estamos no meio do dia. Nós estamos aqui em carne para nos melhorarmos. Ou seja, para curar essa cegueira de ver que isso é uma dádiva, que isso é uma oportunidade que nós temos. E para quem se propõe a estudar um pouco a doutrina dos Espíritos, sabe que voltar para cá não é simplesmente querer ou necessitar. Existe, digamos, uma fila de prioridade. Voltar é caminho certo. Voltar para lá, nós temos data fixa, a priori. Mas voltar para cá não basta querer. Você tem que merecer voltar. Então nós estamos ainda nesse momento, nós estamos na alvorada, durante o dia. Nós tínhamos que curar essa cegueira que nós temos de nascença, exatamente com que intuito? Para nós enxergarmos esse dia que Jesus fala. Porque quando a noite chegar, o que não foi feito naquela situação, naquele contexto, com aquelas pessoas, aquilo ali não volta mais. Então, é nesse contexto da passagem evangélica que Emmanuel vai começar o comentário. Emmanuel fala isso, o seguinte comentário: enquanto é dia, é intitulado o texto. Sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto,
Para gravarmos no entendimento o valor real da passagem na terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno. Então veja, Emmanuel é bem claro aqui quando ele fala, se o próprio Cristo, que não tinha nada mais a provar a ninguém, nosso governador espiritual, aproveitava cada minuto, cada segundo para ser o Evangelho vivo. Avalie nós, que estamos bilhões de anos atrás dele. Então, essa parte aqui, nós não podemos pegarmos o Evangelho, nós não podemos nos prender demais à literalidade da coisa. Nós temos que ver o contexto. O Evangelho vai ser uma coisa sempre atual. Atual porque Jesus não veio falar nada em específico para nós. Ele veio falar uma lei que é universal, que vale aqui e vale em qualquer lugar que nós possamos ir. Jesus não veio instituir aqui uma religião. Jesus não veio, se imagine só, se para nós, que somos seres ainda longe da perfeição, voltar à carne não é tão simples, avalie para o espírito da grandeza de Jesus. Se nós pararmos para avaliar, o quão deve ter sido, no mínimo, 1000 anos de preparação para tornar a carne. Ou seja, será realmente que ele veio até nós para que servisse de contemplação? Para ter na nossa sala de estar um crucifixo ou uma imagem? Ele não veio aqui nos mostrar coisas para nos ficarmos vislumbrados. Ele veio nos ensinar e não ensinou com palavras. O Evangelho é vivo. Nos 3 anos do seu apostolado, ele não pregou com os lábios. Ele foi e realizou. E é isso que, essa cegueira que ele está nos convidando a curar. Essa cegueira que, infelizmente, nós, se pararmos para pensar com calma, diariamente, constantemente, nós somos convocados à caridade. Diariamente. Nós não precisamos ir a uma creche, nós não precisamos ir debaixo de uma ponte. Está sempre ao nosso alcance. O problema é que nós estamos ainda num estágio de cegueira, catarata, digamos, espiritual. O orgulho e a vaidade nos domina. Então, como é que nós vamos poder fazer a caridade, ser caridosos, se não tivermos essa lente da humildade? Porque ninguém vai fazer caridade se não, primeiro, enxergar que o outro também tem necessidades. O egoísta não consegue ver isso. O egoísta vê o seu mundo, as coisas que giram em torno dele. Então ele não vê no outro uma pessoa que também tem sofrimento. Uma pessoa também que padece angústia. E não nos enganemos que os padecimentos materiais talvez não sejam os piores. Porque se uma pessoa tem fome, um prato de comida resolve. Se uma pessoa tem frio, uma roupa resolve. Mas se a pessoa não tem paz interior, ninguém exterior resolve. Isso é uma coisa que é de dentro para fora. É como nós pensávamos na passagem de Jesus no cego de Jericó. Que ele pergunta: o que queres que eu faça? Que eu veja? Logicamente que naquela ocasião ele queria ver com os olhos físicos. Mas nós devemos todos os dias nos questionar:
Senhor, será que eu estou vendo? Não com esses olhos. Será realmente que eu estou enxergando? Então, para que nós cheguemos a esse nível de cumplicidade com Cristo, Cristo não precisa ser essa coisa distante que nós pregamos. E não é. E não é. Então, para nós enxergarmos no outro um necessitado, nós temos que ter essa humildade de que, além de nós, existem outras pessoas. E, inevitavelmente, nós temos que pisar em cima do nosso orgulho. Isso não é fácil para ninguém. Para ninguém. Por mais espiritualizado que nós possamos achar que somos, não é fácil olhar para dentro de si. Para ninguém. Então, quando estamos dominados por essa cegueira, acontecem várias coisas que nós podemos refletir agora, como, por exemplo, nós, cegos diante desse orgulho, nós normalmente supervalorizamos as nossas dores. Tem aquela coisa, o meu sofrimento é maior do que o de todo mundo. Não, mas eu padeço muito mais do que fulano. Não, mas o meu filho é muito mais problemático do que o da vizinha. Não, mas o meu casamento é muito mais complicado do que a da minha irmã. Nós sempre fazemos duas coisas. É bem nosso ainda, desse nosso egoísmo, que é o quê? Supervalorizar as nossas dores, os nossos padecimentos e menosprezar o esforço do outro. Quantos de nós olham assim, não, mas tem aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? Aí nós olhamos e falamos, não, mas para ele é muito fácil, tudo para ele cai do céu, ele tem tudo sempre. Será? Nós olhamos às vezes para uma pessoa que ela estampa um sorriso, que você está vendo são os dentes físicos dela. Quem falou que um sorriso expõe o que está dentro do coração de alguém? Quem falou que as vestes bonitas, sempre aquela pessoa sempre elegante, sempre socialmente simpática, quem falou que aquilo significa paz interior? Então, e às vezes nós pensamos assim, mas essa pessoa sofre tanto, padece tanto, tem toda essa calma. O sofrimento dela não deve ser tão grande. Então, será que nós não podemos pensar que ela deve ser mais resignada do que nós? Será que nós não podemos engolir um pouco o nosso orgulho e ver que talvez ela esteja aceitando melhor o que deve ser feito aqui? Porque é muito simples nós chegarmos e dizer assim, meu sofrimento é o maior. Fulano como está resignado é porque deve ser menor dela. Não. Ou então quando nós olhamos para alguém, que nós temos intimidade com uma pessoa que você vê que do berço ao túmulo essa pessoa sofreu tudo o que foi possível, fisicamente, espiritualmente. Aí você fala, poxa, fulano, coitada, sofreu tanto. Normalmente fala depois que desencarna, sofreu tanto. Coitado de nós. Coitado de nós porque ela passou de maneira digna o que tinha que passar. Nós que somos muito melindrosos, nós que vemos sempre na grama do vizinho um verde mais bonito, quando do lado da gente nós temos infinitas dádivas. Se nós quisermos um motivo para nos vermos abençoados, basta pensar no simples fato de nós estarmos aqui. Eu não falo aqui literalmente, eu falo aqui na carne. A oportunidade de estar aqui
para fazer correto, com um detalhe, sem lembrar o que nós fizemos de errado. Isso faz muita diferença. É muita pressão em cima da cabeça de alguém quando você, imagina só, você tem que fazer um trabalho, tem que realizar uma tarefa, que você sabe que você já fez errado uma vez. Na segunda vez, você vai com muito receio, você vai tenso para fazer. Deus nos deu essa dádiva de não olhar para o nosso vizinho e dizer, e lembrar, poxa, eu fiz isso com você. Ou seja, nós, na dor, diante de uma doença física, ou pior ainda, diante de uma doença espiritual, que todos somos doenças espirituais, pensar, poxa, se eu estou aqui padecendo isso agora é porque eu posso não lembrar, mas eu fiz por onde está aqui. Então cabe a mim fazer o quê? Reclamar? Esperar que Jesus desça novamente em carne e venha me puxar? Não vai fazer isso. Ele já deu a lição, ele já deu os seus passos, e esses passos se chamam o Evangelho. Quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Que pobres de espírito? Os humildes de espírito, os que têm simplicidade de coração. Então, essa supervalorização da dor é ainda aquele traço forte que nós temos do egoísmo. Outro que nós podemos falar que também seria a vaidade intelectual. Poxa, às vezes nós temos a oportunidade, muitos, hoje em dia a maioria eu tenho, com essa facilidade material que existe, a maioria das pessoas tem acesso à educação. Uns ainda tem mais. Você tem acesso a... Digamos que você seja uma pessoa que desde o começo da sua vida você sempre teve aquelas oportunidades fáceis de se instruir intelectualmente. Não teve esforço de nada. Aí nós, às vezes, uma pessoa que eleva o seu intelectual e esquece o seu lado moral, passa a olhar para uma pessoa que eventualmente não teve a mesma oportunidade que você teve, e passa a olhar com desdém. São aquelas pessoas que o mundo chama de ignorante. Ah, mas fulano não estudou, fulano não é letrado, é um ignorante. Aí a pergunta conveniente é: que será realmente que ser letrado intelectualmente é o mais importante? Quantos e quantos letrados nós conhecemos que são perfeitos analfabetos espirituais? Se alguém chegar para nós agora, com 2 recém-nascidos, só com um cordãozinho umbilical lá penduradinho, duvido que alguém aqui, a não ser que conheça, ninguém conhece que acabou de nascer, a não ser que vai dizer assim, esse é rico, esse é pobre. Eu duvido que alguém tenha essa capacidade. Ou então você olha para 2 ossadas, digamos assim. Poxa, isso aqui é um osso de uma pessoa rica, é mais branco. Não tem sentido isso. Ou seja, o que isso quer dizer? Que todos chegam iguais e todos vão para o mesmo local, materialmente falando. Ou seja, nós não podemos nos preocupar excessivamente com esta roupa. Ele não falou só roupa, literalmente roupa, tecido. Roupa carnal. Isso nem é nosso. O fato é que fica. Quantas e quantas roupas dessas nós já não tivemos? A roupa que nós estamos falando aqui é aquela que vai nos dar acesso ao reino que Jesus tanto falou. Aquele reino que só entra quem tem 2 tipos, basicamente. Quem é o simples de coração, quem é o humilde de espírito.
Às vezes nós nos preocupamos demais, mas o mundo me critica demais, falam mal de mim. Aí você tem que fazer uma análise pessoal. Eu tenho a minha consciência limpa? Tenho. Então, de que importa a opinião dos outros? Nós ainda deixamos muito apegados a isso. Quando nós nos preocupamos demais com a opinião dos outros, isso por si só é falta de humildade. Falta de humildade com o quê? Porque quem não liga para as humilhações dos homens é uma prova de humildade, porque sabe que existe um ser que é superior, Deus. Se eu estou aqui com Deus, o que me importa que Ele ache que eu sou uma pessoa ruim? Será mesmo que é o que os outros falam de mim que vai fazer o que eu sou? Pode falar. Isso não importa. E hoje, isso é muito, muito forte. Por quê? Porque nós temos aí uma geração extremamente ativa, inteligente, porém extremamente influenciável. Extremamente influenciável. E, infelizmente, as influências que estão dominando são as piores possíveis. Aquela coisa, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Mas tem aquele ditado, né? É ditado de mãe, né? Eu não sou todo mundo, não é assim? Você não é todo mundo. Ou seja, cabe a nós nos vermos primeiramente necessitados de melhorar. Isso requer humildade. Nos vermos ver que tem um ser superior que está sempre conosco, apesar de nós nem sempre estarmos com Ele. Ou seja, se eu acho que o meu caminho certo é estar aqui e agora, o que me importa do que o outro está falando? Ah, mas tu vai perder teu tempo. Domingo à noite? Será que eu estou perdendo meu tempo? A partir do momento que nós passamos a fazer da nossa vida o que os outros acham que deve ser feita, você é aquele dito desencarnado na carne. Ou então, no dito popular, você é um morto-vivo. Que é uma pessoa que vive a vida que o outro impõe não vive. É uma máquina. Ou seja, nós temos que ter muita segurança espiritual para dizer assim, eu vou fazer isso e ponto final. Então, de nada adianta essas letras se nós continuarmos analfabetos espirituais. Como o próprio André Luiz relata em Nosso Lar, logo quando ele passou, de nada serviu o título de doutor dele, nem para atender os pacientes. Porque os médicos do plano espiritual são infinitamente mais complexos daqui. De nada adiantou. Lá ele era um enfermo como qualquer outro. Um enfermo como qualquer outro. Um ponto importante também para nós tocarmos seria, por exemplo, a questão da religião. Poxa, com falta de humildade é nós nos envaidecermos por acharmos que isso é uma ilusão, que ninguém ainda tem, nós somos aprendizes, acharmos que nós conhecemos isso aqui, o Evangelho, nos envaidecermos com uma coisa que não vou nem dizer deveria, não é. É uma coisa que é incorruptível, que são os ensinamentos do Cristo. Se nós olharmos para trás, quanto nós já matamos em nome do Cristo? Então, isso no ambiente espírita não é muito diferente. Nós temos que ter humildade de reconhecer que nós temos muitas falhas. E com essa coisa da mídia ser uma coisa tão comum, nós estamos inflando nosso ego demais. Tem que se ter muito cuidado quando se fala em espiritismo. Espiritismo não é
a religião de Deus. Deus não tem religião. O Espiritismo não é a menina dos olhos do Cristo. Imagine que contradição seria Jesus só está com a doutrina dos Espíritos. Ele veio ao mundo para meia dúzia. Lembremos das próprias palavras do Cristo: não deixarei desviar nenhuma ovelha que o Pai me confiou. Talvez nós tenhamos em mãos, e é aí que está essa cegueira, e talvez nem todo mundo perceba, nós temos em mãos um caminho mais claro, mas não é o único caminho. É como uma frase muito certa que eu ouvi, eu nunca vou esquecer, que não existe religião ruim. O que existe são religiosos equivocados. É bem diferente. Então, Jesus não veio até nós para dizer assim, não nos permitiu que Kardec viesse aqui para nós nos isolarmos. Veja, quantos de nós ainda se preocupa com a opinião que, por exemplo, mas religião A na igreja B fala mal de nós. Hoje mesmo eu passei uma situação cômica para não dizer trágica. Fiz uma palestra hoje de manhã, 10 horas da manhã. Foi 10 horas da manhã. Aí quando eu ia sair às 11, aí sai um pessoal e sai passa um rapaz na moto. Aí ele olha assim, ele nem para a moto, ele sai falando e olhando para trás, né? Já começa o perigo aí. Aí ele olha para trás e diz: saiam daí que Cristo não está aí não. E passou e foi isso, buzinando. Olha para a gente e diz assim: sai daí que Cristo não é dessas coisas não. Aí teve umas senhoras que ficaram bem pesadas, mas aí é nesse momento que a gente para e vê que nós somos testados do que nós achamos que sabemos. O que falar para uma pessoa dessa? Nada. Por que nada? Porque uma pessoa que acha que o Cristo está num local circunscrito não entendeu a mensagem do Mestre. Então nós não podemos cair no mesmo erro. Nós não podemos achar que nós somos privilegiados, não no sentido de sermos os únicos. E deve ser lembrado que a quem muito é dado, muito vai ser pedido. Então, se nós não temos capacidade de esticar a mão proporcionalmente à ajuda que nos é dada, um passo de cada vez. Então, nós precisamos, a humildade é uma chave. Não tem como assimilar as palavras de Cristo sem a humildade. Quer exemplo maior de humildade? Alguém, por acaso, leu em qualquer parte desse Evangelho Jesus se impondo como religião do mundo, diante dos sacerdotes, diante de Pilatos? Pilatos pergunta a ele: então tu és o rei? Você quem diz? Ou seja, se ele que tinha essa digamos, eu não vou dizer poder, mas ele que tinha esse pré-requisito para ser o que quisesse, não fez, porque nós, meros aprendizes, podemos chegar lá fora e dizer: fora do Espiritismo não há salvação. Nem Kardec fez isso. E esse não é o lema. Fora da caridade não há salvação. E a caridade não está circunscrita a isso daqui. Isso é caridoso, que não tem como você ser caridoso sem ser humilde. Tem como você fazer filantropia. Filantropia não é caridade, não necessariamente. Filantropia é você pegar e dar o que você tem em excesso. Isso não tem nem tanto mérito. Mérito é dar em coisas que você vai se privar, mas você vai dar não porque você quer comprar um pedaço de terreno no céu,
Porque você sabe que o outro também é seu parente. Nós ainda temos a cabeça que existe o fora. Não existe fora. Não existe o outro. Então, logo depois, Emmanuel, concluindo o texto aqui, Emmanuel fala: Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam, e bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daqueles que o enviou. Essa parte é fantástica. Ele fala: jamais desdéns desse modo a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la por todos os meios de teu alcance, a fim de que o teu esforço seja uma fonte de bênção para os outros e para o teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo de aquisição de luz enquanto é dia. Veja, essa mensagem ela é muito forte, porque ela nos usa um linguajar popular. Se você vai falar com pessoas ligadas ao futebol, eles falam treino é treino, jogo é jogo, tem esse ditado, né? Pronto. Lá nós estamos com a visão espiritual aberta. Lá é treino, aqui é jogo. Por que é jogo? Porque aqui você vai ter que testar realmente se o que nós aprendemos lá realmente foi só palavra ou nós assimilamos. Porque não é a carne que faz o homem. Carlos Barcelos tem uma frase. Carlos Barcelos é uma pessoa que conviveu com o Chico Xavier por muito tempo. Quando ele fala dos médiuns, ele fala: não é o médium que carrega o homem. Ou seja, o homem por ser médium não vai ser bom. É o homem que carrega o médium. Até porque mediunidade não é nada circunscrito ao espiritismo. Os católicos chamam de línguas. Os evangélicos chamam de demônios. A mediunidade é uma coisa que está intrínseca de nós, seres humanos. Isso tem em cada ponto do orbe. Então nós estamos aqui para botar em prática o que nós aprendemos lá. Só que com um detalhe, nós não temos a lembrança, a visão ampliada para dizer assim: eu já fiz isso. Ou seja, por isso que aqui é o mérito. Então, para finalizar a nossa reflexão, eu gostaria de fechar com uma história muito bonita que nós escutamos. Tem um senhor chamado Adelino da Silveira. Ele foi uma pessoa que conviveu com Chico Xavier por mais de 30 anos. Ele, Carlos Barcelos. E ele conta uma história que é muito bonita. Uma história de pura humildade. Se bem que falar em humildade de Chico Xavier é redundância. Mas ele conta que ainda à época em Pedro Leopoldo, as reuniões do Chico, para quem não sabe, eram aquele tipo de reunião pública. Ele estava lá psicografando, estava lá aquele salão cheio, que varava a madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã, e aquilo ali, cheio. Ele conta o caso de um senhor, um jovem, que chamava muita atenção dele. Por quê? Porque esse rapaz, com o simples fato de ver Chico, parecia que saía luz dos olhos dele. Ele resplandecia. E ele era sempre o último da fila.
Agora, por que ele era o último da fila? O nome dele era Jorge. Era um rapaz de pele muito escura, sempre sujo, pés rachados, cabelinho enroladinho. Como ele talvez não tivesse tanto acesso à água, seja para beber, seja para tomar banho, ele tinha sempre, nós quando estamos com pouca água no nosso corpo, nós bebemos pouca água, começa a ressecar os lábios, não é mesmo? Ele tinha sempre no lábio uma ferida ressecada. Então, as pessoas normalmente não gostavam de chegar perto dele. O que acontecia? Ele ficava no final da fila, mas ele sempre com aquela alegria. Sabe aquelas pessoas? Ele não tinha o seu mental perfeito. Ou seja, é como se fossem aquelas crianças em corpo de adulto que nós conhecemos. Acontece que ele esperava a fila normal. Quando chegava a vez dele, o Chico fazia aquela festa. O Chico passava 20, 30 minutos com ele. Ele chegava e perguntava: ô Jorge, como é que você está? Como é que vai a vida? Aí ele falava, ele deu um saltinho na voz. Aí ele dizia assim: ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. Ele falava assim, bem caipirão. Aí ele perguntava: ei Jorge, como é que foi a viagem? Ele morava na mesma cidade, só que era na zona rural. Ele, como via a pé, era tão longe que ele chamava de viagem, né? Aí ele dizia: ah, tio Chico, eu vim parando, olhando as flores que Deus plantou. Aí Chico perguntava a ele: o que é que você mais gosta de ver, Jorge? Aí ele diz: ah, tio Chico, eu gosto de olhar o azul do céu. Às vezes eu acho que o nosso Senhor Jesus Cristo está me espiando por detrás de uma nuvem. E aí a conversa ia, e as pessoas não entendiam porque ele dava tanto tempo para aquele rapaz. Tinha pessoas que vinham do extremo norte, do extremo sul, e o Chico gastava 20, 25 minutos. Coisa que qualquer um de nós, ao primeiro momento, cortaríamos a conversa, de imediato. Coisas que a maioria de nós, uma pessoa que chega com mau cheiro, mau ato para nós, é instintivo. Nós damos aquele recuo. Essa é a grande verdade. O Chico se mantinha ali. Conversa vai, conversa vem. Quando eles acham que a conversa acabou, aí o Chico falava: agora o nosso Jorge, ele ia tanto que era o nosso Jorge, tinha aquela intimidade. O nosso Jorge vai declamar alguns versos. Aí o povo ficava paciente. A maioria de nós ia fazer o quê? Eu vou embora. Pegava aqui, sem o menor constrangimento, levantaria da cadeira e ia embora. Aí o Jorge declamava um verso, 2, 3. Aí como todo mundo pensa, acabou. Aí o Chico: agora, Jorge, declama aqui o último verso, aquele que eu mais gosto. Aí o povo já impaciente. Aí ele pergunta: qual é o Chico? Aí ele fala: aquele que você ia roubar a moça. Aí ele fala: ele tinha um paletó que tinha um botão só, um pobrezinho magrinho, surrado. Aí ele botava assim, se enchia, olhava, prestava atenção se todo mundo. Naquela altura todo mundo estava curioso para ouvir a conversa. Olhava se todo mundo estava prestando atenção nele. Aí começava: menina, penteia os cabelos, joga as tranças para a carcunda, queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. Aí o povo se danava de rir, o Chico ria, por aí essa conversa toda. Aí ele ia falar com o Chico, né? Dava um beijo na mão do Chico, o Chico beijava a mão dele. Aí o Chico dava um beijo em cada bochecha dele. Ao que ele também dava um beijo em cada bochecha dele. Só que ele não tinha ferida na boca. No que ele dava esse beijo no Chico, ficava um monte de sangue. Só que o Chico nunca, nem em presença dele, nem depois que ele tinha ido embora, teve aquele instinto que a maioria de nós teríamos, que é de limpar, ou sequer deixar que aconteça. Nunca era alguém que chegava lá, pegava um paninho e limpava. Aí, qual a moral da história? Por que a história do Jorge? O desfecho interessante vem depois, quando esse Adelino,
ele fala que o Chico confidencia a ele, e esse Carlos Lacerda, que pouco tempo depois o Jorge desencarna. Ele desencarna numa noite fria. Imagina uma noite como essa de hoje aqui, você jogado à rua em maltrapilhos. O jovem desencarnou, esquecido pelo mundo, esquecido pelas pessoas, mas o Chico falou, mas não esquecido por Deus. Pessoas que normalmente nós oramos dizendo assim, essa pessoa não é ninguém. Aí o Chico confidencia para eles que na noite que eles desencarnam, a personalidade sublime do próprio Cristo vem buscar o Jorge naqueles maltrapilhos. Pega o espírito dele, leva de encontro ao peito, como se fosse o seu filho mais amado, e leva ele consigo, aquele senhor velho escuro, sujo, cabelinho enrolado, que ninguém queria dar atenção. Ou seja, às vezes nós achamos que Jesus só olha para quem socialmente está lá em cima. Muito pelo contrário, ele mesmo falou, eu não vim para os santos, eu vim para os enfermos. Não podemos esquecer das palavras, não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos séculos. Então nós, mais do que nunca, com essa luz que é o Espiritismo, não podemos achar que o Cristo faria promessas que não pudesse cumprir. Então, meus amigos, que Jesus abençoe essa semana que começa de todos vocês e muito obrigado pela atenção. Fiquem em paz. Interessante, Vitor, que hoje à tarde eu assisti uma palestra de um outro palestrante que eu gosto muito, Cristian Rangel. E ele falava exatamente desse tema que você abordou, da humildade, e citava também o trecho de Jesus, tomando a criança como exemplo. Ele escreve que humildade, a raiz da palavra é humus, terra, né? Humildade é voltar dele. Muito bom, interessante. Eu já tinha ouvido falar da história de Jorge, e é emocionante. Depois descobri que Jorge era um espírito muito elevado, né? Muito humilde. Às vezes nós pensamos que todo mundo que sofre está espiando. Na verdade, espiar, se você pegar pela etimologia da palavra, significa ressarcir, pagar débitos. Todo mundo que espia, logicamente, está sendo provado. Mas nem todo mundo que é provado está sendo espiado. Como assim? Às vezes a pessoa escolhe uma prova para dar um salto evolutivo. Às vezes, como é que nós reconhecemos pessoas assim? Essas pessoas que sofrem do berço ao túmulo, resignados. Quem muito reclama, pouco falta a humildade de ver que aquilo é herança dele mesmo. Então, provavelmente, foi uma escolha do próprio Jorge. E nós às vezes pensamos, mas coitadinho, como eu falei, coitadinho de nós, que não temos coragem de enfrentar nossas próprias pedras. Essas pessoas são resilientes. Outra coisa interessante também é que nós devemos nos lembrar que Jesus sempre dava muito valor às ovelhas perdidas, aos desgarrados, né? E aí, o pastor, ele sempre fala dos pastores que dão valor às ovelhas que se perdem, e a alegria deles quando elas voltam. Ele veio justamente não para o que estão sãos, só se não precisavam de orientação nenhuma, assim, para